Bom dia a todos e todas. Eu quero saudar... Boa tarde, né? Eu quero saudar essa mesa, o deputado Caio Nárcio, presidente da comissão, e saudar a todos e todas em nome de Mariana Dias, presidenta da UNE. Pedir desculpas, deputado Caio, eu realmente não tive condições de estar desde o começo nessa audiência pública, que eu gostaria muito de ter acompanhado, mas não poderia deixar de, pelo menos, vir aqui. Primeiro, saudar a iniciativa. A iniciativa, ela é meritória, porque a gente abre as cartas, coloca as opiniões em face. E eu acho isso muito positivo, porque até então esse diálogo sobre universidade pública, estrutura de educação pública e gratuita ou não, ele se deu nas salas de aula, nos movimentos, tá? Mas aqui dentro sempre houve uma certa vergonha de se tratar desse objeto. Eu, nos últimos dias, acabei sendo protagonista deste debate sobre a cobrança da pós-graduação lato sensu, estrito sensu. O projeto sobre a cobrança da pós-graduação chegou a essa casa para ser cobrada integralmente, não somente a lato sensu. A ideia era cobrar estrito sensu. E nós sabíamos que, na medida que o mestrado profissional fosse cobrado, você estaria abrindo as portas para a privatização de toda a pós-graduação no Brasil. Sendo que mais de 90% das pesquisas úteis, né, em nosso país se dão nas universidades públicas. Há exemplos grandiosos de instituições privadas que realizam pesquisa e extensão, mas essa, de fato e definitivamente, não é a regra. Nós fizemos um debate da mais alta qualidade política. Foi um debate que começou, Mariana, aqui com 16 votos na primeira votação, e nós chegamos, depois de 2 anos de debate, ganhamos a votação contra a cobrança. Nós convencemos o plenário, porque não era um debate partidário, era um debate conceitual. Por isso eu saúdo a realização, né, da mesa, porque o debate conceitual ele precisa, de fato, ser arraigado. Eis que o Supremo Tribunal Federal, possivelmente com grandes advogados, constituídos por segmentos do setor privado, eu peço que agregue meu tempo de líder, acabou com que convencesse o Supremo a, por uma decisão liminar, a manter a cobrança da pós-graduação. Eu tenho certeza que nós teremos um encolhimento da pós-graduação no Brasil e nós teremos uma expansão, não é, do sistema conveniado de empresas que pagam cursos específicos para o seu saber, para o seu labor, para o seu interesse empresarial. A ciência pura, que será aplicada a posteriori, mas com carimbo da instituição pública, ela está ferida de morte nesse momento, e eu peço, de fato, que o egrégio Supremo Tribunal Federal possa ser acessado com essa nossa humilde fala. E o Congresso fez a sua parte, a NPG também fez a sua parte. Platão, em República e Leis, foi muito forte e incisivo em defender o modelo de Esparta, de um comunismo original, comunismo que era uma sociedade dos comuns, que viviam com o que precisavam e acumulavam para o coletivo da sociedade, na velha história antiga. E o Platão disse com toda clareza acerca da importância do Estado formar cidadãos conscientes e informados. Na Idade Média, a Idade Média que foi obscurantista e que alguns hoje se baseiam nos seus critérios e mecanismos para defenderem determinados tipos de código de vivência na atualidade brasileira, mas a reforma protestante de Lutero, ela foi clarividente, ela foi altamente avançada para a época, quando propôs estrutura pública do ensino em todos os níveis para a cidadania. O Estado Germânico de Gotha, ele foi o que criou a primeira escola moderna, em 1524, quando o Brasil acabava o seu território de ser ainda indefinidamente ocupado por uma parte do Império Lusitano, né? Então, aqui nós iniciávamos um país que viveu mais de 300 anos sem escola. Era escola de navegantes, não é? E escola dos religiosos que tentavam incorporar a fé cristã aos silvícolas, como assim se chamavam, os indígenas donos do território brasileiro. E até hoje nós temos ainda um modelo de escola das missões. A escola das missões, a escola, não é, onde você tem uma estrutura quadrada com um pátio no meio, similar aos presídios,
de confinamento, e nós conseguimos, nesses 13 anos, tão comentado aqui, ao invés de se discutir educação e escola, avançar no financiamento, com a aprovação da Meta 20 do Plano Nacional de Educação, que garante o financiamento da educação. Garante o financiamento com o aprimoramento do Fundeb, com a garantia efetiva dos 75% da jazida do pré-sal e dos seus lucros para a educação, porque 25% ficaria para a saúde, e com 10% do PIB. E 10% do PIB, que, por sinal, não cresceu nesse ano de redenção, que assim seria. Ao contrário, o Brasil só afunda nesse ano, que seria o ano de redenção. Depois, nós tratamos do objeto concreto da manutenção da educação pública e gratuita em nível superior. E o que nós estamos vendo agora é o corte indiscriminado de verbas para as instituições federais de ensino superior, também para os institutos federais de educação, e a ameaça de fechamento de alguns, como vimos esses dias a tentativa do fechamento de uma universidade no Mato Grosso, como vivemos lá na Bahia, em São Francisco do Conde, o ataque à Universidade da Lusofonia, que é, de fato, uma universidade diferenciada em relação à integração internacional dos países de língua portuguesa. Portanto, a relação de escola e economia, de educação e economia, ela vem de longe. E nós sabemos que quem defende o mercado privado, acima de tudo, quem defende reformas ultraliberais, onde as perdas de direitos fazem parte dessa cartilha, nessa construção de um Estado mínimo, sem dúvida alguma vai querer atingir a universidade. Portanto, eu vim aqui somar minha voz com os educadores brasileiros, com a União Nacional dos Estudantes, com a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, com todos os intelectuais, com os juristas que defendem a educação pública e gratuita e de qualidade como sendo elemento transformador, elemento superador da miséria e garantidor da busca de que tenhamos no Brasil a qualificação humana, como defendeu Florestan Fernandes, que essa sala, inclusive, tem o seu nome, mas não vejo seu retrato, deve estar atrás do banner, que foi alfabetizado aos 16 anos, mas que, graças à educação pública e de qualidade, chegou a ser um dos maiores pensadores da educação. Acho o debate atual, mas acho que esse debate é suficiente para que nós possamos ecoar de maneira suprapartidária, eu assim espero. Porque nós tivemos pensadores de direita nesse país que entenderam o papel da educação pública gratuita, que não tiveram o arroubo de novidade norte-americana para trazer para cá um país jovem, de dificuldades de implantação de um modelo educacional próprio, de quase 300 anos sem escola, de mulheres mais de 300 anos fora da escola, só nas escolas confessionais, de parte da população, hoje maioria negra, não tendo tido a felicitação de entrar na escola. Somente homens e homens brancos tiveram acesso. A população analfabeta, ela foi mantida analfabeta por elementos relacionados com a economia brasileira. Então, efetivamente, eu acho que essa é uma discussão que nós temos que ter, de fato, deputado, o jovem deputado que falou por último aqui, com muita honestidade, especialmente quando se descende das oligarquias nordestinas, e que viu ali a miséria ser fonte de riqueza durante anos, e que somente agora, nesses últimos 13 anos, nós passamos a redimir as empregadas domésticas, 8 milhões de mulheres, das algemas da escravidão e dar-lhe direito trabalhista. O povo nordestino a ter acesso pelo sistema de cotas, uma boa parte dele, ao assento numa universidade pública, e me emociona até hoje entrar numa faculdade de medicina e ver na fila da frente sobrenomes como da Silva, da Anunciação e dos Santos, porque nós não víamos isso antes. Então, eu, como não quero ver os pátios das universidades novamente inundados, apenas com os automóveis das elites, mas também com os carros financiados, das nossas famílias de trabalhadores, e, sem dúvida, assistir à possibilidade da redenção do professor que não tinha sua licenciatura e faz a sua licenciatura hoje do sistema público, é que eu acho que nós devemos refutar, nós devemos repudiar toda e qualquer tentativa de privatizar ou de cobrar mensalidade na universidade. O sistema público é pago pelos impostos. Nós precisamos fazer justiça fiscal, taxar as grandes fortunas, melhorar a distribuição fiscal no Brasil e proteger as instituições
de ensino no Brasil. As instituições públicas, quer sejam federais, estaduais ou as poucas municipais que existem no país. Não vai ser cobrando dos ricos, bitributando os ricos, que você salvará, até porque o sistema de sonegação que os grandes ricos brasileiros praticam é quase inacessível para o fisco brasileiro. É chamado de leão, mas é um leão destentado, porque não morde os que mais sonegam. Não morde o latifúndio, não morde as fortunas. Não retira de quem fato tem para distribuir para todos. Então, na minha compreensão, os que hoje se avocam como líderes da direita deveriam beber na fonte de outros próceres da direita que tiveram a compreensão de saber que pelo menos o capitalismo precisava se instalar no Brasil, porque nós vivemos durante esses séculos, esses séculos, mesmo depois da instalação da República, ainda num subcapitalismo. Quiçá, conseguimos que a região sul e sudeste tivesse algum tipo de evolução industrial que exigisse das instituições formação técnico-científica. Passamos 100 anos com as mesmas escolas técnicas do seu fundador, Nilo Peçanha. 100 anos! E só Lula que fez um curso no Senai, que foi virar torneiro mecânico depois de vir de Pau de Arara, de Garanhuns para São Paulo, é que nós tivemos a evolução mais do que o dobro, triplicou o número de núcleos de escolas técnicas, de onde eu com muita honra sou oriunda. Aliás, eu sou um exemplo de aluna formada pela educação pública. Colégio Estadual Mandel Devoto, Escola Técnica Federal, Universidade Federal da Bahia, com muito orgulho, mas era exceção, porque na minha geração era um funil. Só os bons e muito bons chegavam à universidade. Então, sem dúvida alguma, nós sabemos que hoje temos uma democratização, acabamos o funil do vestibular, abrimos o Enem, uma grande porta de entrada para o ensino superior. E hoje nós estamos vendo ela sendo morta por inanição. Então, no Brasil, a Eletrobras está aí. Quem desdenha quer vender. Desdenhou, vai vender. Aeroporto, desdenhar, abandonar em um ano, venda. E agora, a educação. Eu espero que nós tenhamos juízo histórico, porque isso, de fato, levará o país a uma condição de recolonização, a uma condição de, novamente, ser um país apenas exportador de commodities e um país sem produção de conhecimento, sem produção de tecnologia, sem produção de um homem integral, como quis Florestan Fernandes. Então, parabéns pela realização do debate, mas eu, de fato, faço uma conclamação para um grande movimento em torno da defesa da educação pública e gratuita e de qualidade. Nós teremos, infelizmente, sua geração, Mariana, que fazer o retrabalho em defesa dessas teses que fizeram o Brasil caminhar até aqui, e eu espero que agora ele não ande de marcha ré. Muito obrigada pela oportunidade.